Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e vamos dar continuidade aí aos estudos de números escritos na forma decimal. Hoje nós vamos aprender a comparar esses números. Quando a gente faz uma comparação, a gente estabelece uma relação de igualdade ou desigualdade entre eles, utilizando sempre o sinal de maior que, menor que, diferente e igual. Esses sinaizinhos aqui, tá? Vamos aí aprender como é que a gente identifica os números na forma decimal que são equivalentes. Lembrando que números equivalentes, sejam eles fracionários ou não, são números que representam a mesma quantidade, certo? Então, vamos lá. Quando a gente acrescenta em um número decimal, eu não estou dizendo aqui para você transformar uma fração em um número decimal, quando você já tem um número decimal ali pronto, certo? Quando a gente acrescenta ou retiramos um ou mais zeros à direita da parte decimal, esse número não se altera. Vamos ver um exemplo aqui? Então, quando a gente tem 6 décimos é igual a 60 centésimos, que é igual a 600 milésimos, certo? Por que ele representa a mesma coisa? Observe que o número 6, ele continua na casa dos décimos. Então, o seu valor numérico, ele não se altera, certo? Vamos ver aí um próximo exemplo. Quando a gente tem 54 centésimos, significa que é igual a 540 milésimos. Porque, observe, a partir do momento que a gente inclui o número zero à direita, o valor numérico não se altera. Por quê? Porque observe que o 5 continua ocupando a casa dos décimos. Observe também que o 4 continua ocupando a casa dos centésimos, independente de acrescentar zeros à direita ou não. Como é que você identifica isso? Se o número, ele continua na sua casa posicional, certo? Se ele continua nos décimos, centésimos ou milésimos, ok? Então, vamos lá aprender a comparar esses números para o nosso primeiro critério. A gente pode comparar os números decimais com partes inteiras iguais ou com partes inteiras diferentes. Quando a gente se depara aí com números decimais com partes inteiras iguais, você precisa seguir essas duas regrinhas. O número maior é aquele que tem a maior parte decimal. Para isso, você precisa igualar as casas decimais. Como assim, professora? Igualar. Vamos lá observar. Observe aqui que as partes inteiras são iguais. Aqui é zero, aqui também é zero. O que é que a gente precisa fazer agora? Igualar as casas decimais. Observe que depois da vírgula só tem um número. E aqui nós temos 3 números. Então, a gente precisa igualar esses 6 décimos na mesma quantidade de casas de 584 milésimos. Vamos fazer isso? Então, 6 décimos passa a ser 600 milésimos. Por que milésimos? Porque tem 3 números após a vírgula. Isso não altera o valor. Por que não altera? Observe que o 6 continua ocupando a casa dos décimos. Então, agora nós vamos comparar 600 milésimos e 584 milésimos. O que é que a gente observa aí? Vamos tirar a vírgula para a gente conseguir comparar. Quem é maior? 600 ou 584? 600, exatamente. Quando a gente iguala as casas, a gente consegue aí ter uma visualização melhor do número. Então, maior aqui é 600 do que 584. Então, fazendo a comparação, então, 600 milésimos é maior do que 584 milésimos. Entendeu? Então, quando você tem partes iguais, o maior número será aquele que tem a maior parte decimal. A maior parte decimal aqui é o quê? 600 milésimos, correto? Então, antes disso, você precisa igualar as casas dos números. Observe que aqui, antes era somente o número após a vírgula, aqui passou a ter 3, como em 584, certinho? Vamos agora aprender a comparar os números com partes inteiras diferentes. Quando tem partes inteiras diferentes, é bem mais simples, porque o número maior é aquele que tem a maior parte inteira. Vamos ver um exemplo aqui? Então, aqui nós temos 4 inteiros e 8 décimos, e do outro lado nós temos 3 inteiros e 37 centésimos. O que é que a gente vai analisar aqui?
a parte inteira dos números. Quem é maior, 4 ou 3? 4. Então, 4 inteiros e 8 décimos é maior do que 3 inteiros e 37 centésimos. Entendeu a diferença? Partes inteiras iguais, vocês igualam as casas da parte decimal. O maior número é aquele que tem a maior parte decimal. E quando você tem partes inteiras diferentes, o maior número é aquele que tem a maior parte inteira. Certinho? Partindo aí, então, do pressuposto de quando a gente coloca 0 à direita, a gente não altera o valor posicional, a gente não altera o valor numérico, o que é que a gente faz? A gente pode incluir ou retirar esse 0. Então, conforme isso aí, vamos fazer alguns exercícios. Vamos retirar os zeros que não alteram o valor dos decimais, certo? Como é que você verifica dessa forma? Quando os números, eles não mudam de posição. Observe aqui, 1 inteiro e 90 milésimos. Qual o zero aqui que eu posso tirar sem alterar o valor posicional? Posso tirar esse zero aqui, não é? Então, nós temos agora 1 inteiro e 9 centésimos. Sempre o zero da esquerda, certo? Qual aqui o zero que nós podemos tirar? Em 3 inteiros e 600 milésimos, nós podemos tirar o zero do milésimo e também o zero dos centésimos, ficando como 3 inteiros e 6 décimos. Então, o valor não é alterado, ok? Vamos aí para a nossa segunda questão. Conforme a comparação dos números, vamos escrever os números abaixo aí em ordem crescente. Como é que a gente faz isso? Observe que nós temos aí partes inteiras iguais. Se nós temos partes inteiras iguais, o maior número será aquele que terá a maior parte decimal. Mas observe que nós temos aqui, depois da vírgula, 2 números, aqui nós temos 2 números e aqui nós temos um número. Então, qual é o nosso primeiro passo? Igualar as casas decimais. Então, vamos colocar aqui, escrever novamente, ó. 0,73 não precisa igualar, porque a maior quantidade de casas depois da vírgula aqui é 2. 0,54, eu também não preciso igualar as casas decimais, mas 0, mais 8 décimos eu preciso igualar. Por quê? Porque ele só tem uma casa após a vírgula. Como é que eu igualo? Acrescentando um 0. Pronto, agora nós temos aqui números na forma decimal com casas decimais após a vírgula, com a mesma quantidade de números. E aí, a gente consegue colocar em ordem crescente. Vamos lá, colocar em ordem crescente? Ordem crescente é do menor para o maior. Então, analisando a parte decimal, qual é o menor número aqui? 54 centésimos. Então, 54 centésimos é menor que... Qual é o próximo número da sequência? 73 centésimos, não é? Analisamos sempre a parte decimal, quando a gente tem partes inteiras aqui iguais. E é menor que 80 centésimos, ou 8 décimos, certo? E dessa forma, a gente consegue ordenar. Observe que nesse exemplo, nós temos partes inteiras iguais. Então, a gente compara, a gente iguala as partes decimais, certo? E a gente consegue fazer essa comparação. Vamos aí para um próximo exercício. Analise as relações abaixo e complete com os sinais de iguais ou diferentes. Então, vamos lá. 54 centésimos é igual a 540 milésimos? Sim, porque apesar de ter acrescentado 0, os números 5 e 4 permaneceram na sua posição. 5 continua na casa dos décimos, o 4 continua também na casa dos centésimos. Então, eles são iguais, certo? Vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. 8 décimos é igual a 8 inteiros? Não, porque observe que o 8 aqui faz parte da casa dos décimos e o 8 aqui faz parte da casa dos inteiros. Então, eles não ocupam o mesmo valor, a mesma posição. Então, eles são diferentes, tá? Vamos aí para o nosso próximo exemplo. 73 centésimos é igual a 7 inteiros e 30 centésimos? Vamos analisar. Eles ocupam a mesma posição. O 7 aqui está na casa dos décimos e o 7 aqui já faz parte da casa dos inteiros. Então, a gente já vê aí que o 7 não ocupa o mesmo valor posicional. Então, eles são iguais ou diferentes?
Observe também que o 3 aqui ocupa a casa dos décimos e aqui a casa dos centésimos. E aí? Você acha o quê? Que eles são iguais ou diferentes? Diferentes, exatamente. Até porque a parte inteira aqui é 0 e aqui é o número 7. Então, conseguiu aí entender a comparação de números na forma decimal? Então, agora é só fazer os exercícios. Boa sorte. Tchau, tchau.